Escritura, onde Paulo diz, escrevendo aos Hebreus, diz que o alimento sólido é para os perfeitos. Por que para os perfeitos? Por causa do costume de estar sempre se alimentando disso, por causa desta prática, né? É para os adultos. Algumas traduções diz perfeito, algumas diz adultos. Para aqueles que pela prática, pelo costume, têm as suas faculdades exercitadas. O que é ter as suas faculdades? Aqui ele está falando das suas faculdades mentais mesmo. Ele está falando do seu intelecto mesmo, primeiramente. Como a gente já disse várias vezes aqui, tudo antes de ser dinâmico tem que ser mecânico. Então Davi escrevia aquelas tiras, né? Colocava no braço ali. Então quando ele levantava, já levantava com aquelas tiras no braço, já olhando para aquilo, né? E ele disse, e eu escrevi no meu coração, não é? Mas veja, antes daquilo ser escrito no coração, aquilo estava nas paredes do quarto de Davi. Aquilo estava nos... Eu achei muito interessante, uma irmãzinha que morava aqui do lado, Volta Verônica? Interessante que o jardim dela, ela forrou encheu de mensagens bíblicas, né? O Senhor meu pastor, não faltará. É lógico que aquilo só ficou na pedra, infelizmente, né? Mas é o primeiro passo. O primeiro passo é você se alimentar mecanicamente sobre isso, sobre essas coisas. Então eles faziam isso, eles escreviam, né, nas paredes, ele olhava para aquilo, ele meditava naquilo. Então, da mesma maneira, antes que se torne uma coisa dinâmica, antes que nós possamos nos tornar adultos dinâmicos na palavra do Senhor, nós precisamos nos acostumar, ou precisamos, na verdade, como disse Paulo, ter os nossas faculdades exercitadas por isso. Quando você ouve apenas sobre algo, mas você não medita profundamente naquilo, você vai ter um conhecimento raso sobre aquilo, mas você não vai estar aprofundado naquilo. E o que acontece quando você tem apenas um conhecimento raso de ouvir falar, ou de uma parte de uma compreensão? Você vai aderir a um ou outro pensamento e a sua vida vai seguir aquele pensamento, inevitavelmente. Porque como o homem é em seu interior, assim ele é. Então, eu gostaria de falar aqui um pouquinho hoje, nós vamos estudar um pouquinho, sobre o extremo oposto. Nós vamos estudar 3 pontos aqui hoje, falando sobre hipocrisia, fidelidade e infidelidade. Nós temos falado um pouco aqui sobre isso. Geralmente, quando se dá uma explicação acerca de uma coisa, quando se mostra um ângulo, a pessoa nunca é levada para o centro, mas ela vai diretamente para o extremo oposto. Ela vai para outra extremidade do caminho. Foi isso que William Branham ensinou para as denominações do seu dia. Ele disse, o trinitário pensa uma coisa, né? Ele tem um pensamento. O unicista disse, bom, se não é 3, então ele volta, ele vai para o extremo oposto em vez do meio do caminho. Então a voz do Espírito disse ao irmão Branham, nem um lado nem outro, arranque ramos daqui, ó, e plante aqui no meio, centro, meio do caminho. Então a hipocrisia fala sobre o indivíduo, que é o hipócrita, a fidelidade, sobre aquele que é chamado de fiel, e a infidelidade, isso é chamado de infiel. Bom, eu vou ler aqui no versículo 12, que a escritura básica que a gente tomou aqui é o 5,14. Para que você não caia em nenhum dos extremos, mas esteja sempre no centro, as suas faculdades têm que estar sendo sempre exercitadas. Isso, louvado seja Deus. Então Paulo diz assim um pouco mais acima. Pois, com efeito, pois, já devendo ser mestres, atendendo ao decorrido, tendes novamente necessidade de que vos ensine, de novo,
quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de se alimentar novamente de leite, e não de alimento sólido. Então, no 3 ele diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a gente nota, muitas vezes acontece conosco, entre nossos irmãos, um assunto que já foi tratado, por exemplo, e aquilo foi apenas uma coisa que passou, conversou um pouco sobre aquilo, mas parece que existe tipo aquela indagação, mas de novo esse assunto já não tinha sido resolvido. E quando você coloca esse assunto em pauta, é que você vai ver como que estão as faculdades da pessoa naquele assunto, como a questão do Senhor Jesus Cristo. Nós não deveríamos, pelo tanto que nós temos tratado sobre o assunto, o pastor Jorge, irmão Micaías, nós temos tratado isso, não creio que deveria haver alguma dúvida em nossa mente sobre Jesus ser Deus e não ser Deus. Mas se há necessidade de voltar a tratar disso, vamos voltar a tratar disso. Falamos sobre a questão de hipocrisia, sobre a questão de infidelidade. Estamos sempre falando sobre acerca do centro do caminho, do meio do caminho. Mas o que acontece? É algo que fica muitas vezes apenas conosco, apenas no culto. Vocês estão entendendo? A vida cristã é uma vida prática, né? Agora é lógico, falamos sobre legalismo, falamos sobre libertinagem, sobre liberalismo, falamos sobre tudo isso, mas foram coisas que ficou apenas naquele momento, e nós não fomos mais, não entramos nas profundezas desses assuntos, para realmente saber o que aquilo está levando, qual é a culminação daquilo, né? Qual é o ponto nevral de tudo, como diz o irmão Micaías. Então, essas coisas acontecem. Então nós devemos estar sempre meditando. Uma vida cristã, uma vida prática. E outra coisa, não é para ficar enchendo, para encher a cabeça de letra. Não é para dizer somos melhores que tal, pelo isso, aquilo. Se você não tem uma vida prática daquilo, a palavra de Deus diz então que nós, no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso caminhar, a palavra de Deus esteja no teu coração e na tua boca e na tua mente. Mas infelizmente, meus irmãos, não há essa prática. Veja, nós temos, ainda mais nos dias de hoje que nós vivemos, ninguém tem tempo mais para meditar nas coisas de Deus. Há muitos cuidados da vida, há muitos interesses que acabam sobrepugiando aquela extrema necessidade de estar mergulhando, de estar exercitando as suas faculdades nas coisas de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Esse é mais um conselho, tá, irmãos? Então vamos procurar com diligência fazer isso, né? Porque o nosso tempo está sendo gasto e tal. Não que você tenha que ser um santarrão, como a gente vê, né? Pessoas, não faça nada, você está fazendo isso demais. Não faz, não, isso é errado. Não é, a questão não é essa. A questão é você parar para ver para entender o chamado, a vocação que foi te dada, que está sobre você, e o quanto o que você tem feito com isso nesse tempo. Amém, irmãos? Não é uma questão como que diz, de obrigar alguém, né, de forçar alguém a fazer alguma coisa, não é. É apenas de mostrar, a gente vê que existe uma grande necessidade de estarmos meditando nessas coisas nesse tempo. Jesus disse para os seus discípulos nos seus dias, ele disse assim: bem-aventurados são os vossos olhos, os vossos ouvidos, porque eles ouvem, porque eles veem. Na verdade, eu vos digo que muitos profetas, né, e sábios quiseram ver e ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam. Então, eles estavam vivendo para aquilo, a ansiedade dele é ver aquele momento. Que momento? O Messias chegando. Agora, olha que coisa interessante, veja quão importante é o momento que estamos vivendo. Jesus diz: qualquer palavra que for dita contra o Filho do Homem será perdoada, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Olha quão importante é então a presença, a parúzia do Senhor, que Ele está fazendo aqui agora.
qual valor nós deveríamos dar a isso e meditar nessas coisas? Vamos pegar o primeiro ponto aqui. Os hipócritas. Eu separei aqui, eu vou apenas ler e citar as escrituras. Vamos ver de acordo com a Bíblia quais são as ações, as reações que estão dentro desses indivíduos. Então, no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo do 24 ao 28, os irmãos que quiserem acompanhar depois, estarei voltando aí, só para a gente ganhar tempo. Veja, Jesus disse, falando aos fariseus: condutores cegos, que prestam atenção em um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpam o lado de fora do copo e o lado de fora do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros adornados, ou seja, túmulo belo, bonito. Outras escrituras de sepulcros caiados, que por fora realmente parecem ser formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e toda imundícia e corrupção. Assim também vós, exteriormente, parecem ser justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. A Escritura deixa bem claro, ela define bem claro. Eu busquei também no Google, né? Mas tem coisas que você não precisa buscar no Google para saber. Olha o que Jesus diz. Quer uma definição melhor do que essa? Aquele que faz tudo para ser visto pelo lado de fora. Em outras palavras, eu quero que os julgamentos dos outros ao meu respeito seja julgamento de uma pessoa que... Eu estou preocupado com o julgamento dos outros naquilo do que eu sou por fora. Você está entendendo? Mas ao lado, eles querem mostrar que são temperantes. Se você viu o que Jesus disse, né? Mas por dentro vocês são intemperantes. Qual que é do lado de fora deles? Nossa, olha só olha como que ele é bonzinho. Olha como ele ajuda, é bonzinho, né? Não, eu não posso em momento algum dar um grito. Que se eu dar um grito e alguém vê eu gritando, meu Deus do céu. Eu não posso em momento algum deixar as pessoas perceberem que eu tive um desacerto com a minha esposa, que eu tive um desacerto com meu marido, que eu tive um desacerto com meu vizinho, que eu tive um desacerto com meu irmão. Eu não posso, de maneira alguma. Eu não posso deixar isso acontecer, porque senão eu vou ficar frustrado, mano, com aquilo. Então, na parte da intemperança, então eles mostravam ser, né, gente? Inclusive tem gente que usa até esse tipo de argumento muitas vezes para, como que eu posso dizer assim, para desqualificar às vezes a obra de Deus na vida de alguém. Não, ele não pode, filho. Meu Deus, se fosse isso, Pedro era coitado de Pedro, irmão. Se isso fosse motivo, olha o jeito que ele tratou a situação de Paulo. Olha como que foi lá. Se certos tipos de erro, certos tipos de falha na vida das pessoas é motivo para desqualificar elas, então, meu irmão, você está crendo você não pode crer num profeta, então você já deve assumir que o que você está professando é errado, porque quando diz para você assim, os dons e a vocação de Deus é com arrependimento ou sem arrependimento? É sem arrependimento. Então você está vendo, você já está professando uma coisa, já está se contradizendo em outra. Não é o homem, como o irmão Liveio disse, né? Não tem nada a ver com a vida pessoal do homem, é a palavra. Amém? Louvado seja Deus. Então eu quero passar aqui para os irmãos, mesmo depois de que nós vimos o que o Senhor Jesus Cristo disse e compreendermos isso, que a hipocrisia, ela quer mostrar algo que ela não é. Vamos ver aqui o que o dicionário diz para nós. Louvado seja Deus. O dicionário para a palavra hipócrita diz assim: adjetivo
e substantivo de dois gêneros. Aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra. Isso é mal. Isso é hipócrita. Lembra da questão da intemperança? Ele era temperante por fora. Mas na verdade o que ele queria, irmão, o que ele queria era gritar, mesmo. Ele queria pular no pescoço do outro. Essa é a hipocrisia. Bom, veja, que pensa uma coisa e age de outra maneira. Desculpa. Quando sente ou pensa uma coisa e demonstra outra. Que dissimula a sua verdadeira personalidade. O hipócrita é um ator. O fariseu é um ator. Então, ele dissimula a sua verdadeira personalidade. Ele não demonstra a sua verdadeira personalidade. E isso afeta. O dicionário diz: quase sempre por motivos de interesse. Ele está dissimulando uma coisa, agradando os outros por causa... É o que a palavra de Deus diz. Esse é o fariseu. Esse é o hipócrita. Quase sempre por motivos de interesse. Ou por medo de assumir a sua verdadeira personalidade. A pessoa tem medo de assumir a sua verdadeira, o que ela é realmente, então ela manufatura certas coisas que ela não é. Tudo bem? Qualidades, sentimentos que não possui. Então veja, ela manufatura qualidades, sentimentos que ela não possui. Como diz, né? Você ama a Deus? Ama Deus. Jesus disse assim: aquele que diz que me ama, ou aquele que me ama e não obedece os meus mandamentos é... Em outras palavras, amor sem obediência é mentira. Você diz que ama a Deus e você vai contra algo que você sabe que Deus diz que é errado. Você está mentindo. Não, eu amo a Deus. Você ama a Deus ou você é mentiroso? Você ou Deus é mentiroso? Na mente de algumas pessoas, Deus é mentiroso. Peraí, Jesus está dizendo, meu irmão, que se você ama Ele e não obedece os seus mandamentos, aquilo que você sabe que é a vontade dEle e o que não é a vontade dEle, mesmo que você faça, mas usa argumento para fazer isso, você está dizendo que ama a Deus? Jesus está dizendo para você, você é um mentiroso. Amor sem obediência é mentira. Tudo bem? Louvado seja Deus. Então veja, esse é o hipócrita. Dissimula qualidades e sentimentos que não tem. Não possui. Fingido falso. Dissimulado. Isso aqui foi o que o dicionário disse para a palavra hipócrita. Essa foi a definição. Não foge muito do que o Senhor Jesus Cristo disse. Então nós temos aqui a hipocrisia como um extremo. Espera aí, quando mostramos a parte... Cadê? Quando entendemos o que significa ser um hipócrita, a pessoa, em vez de vir para isso aqui, ó, espera aí, se hipócrita é fingir ser o que não é, então eu vou ser isso aqui, ó. Eu vou ser isso aqui. Por que você faz o que é errado? Porque eu quero. Peraí. Isso é fidelidade? Eu conversei com um rapaz algum tempo atrás. Você é crente? Você ama Deus? Eu amo de todo o meu coração. Você fuma, né? Sim, fumo. Você sabe que fumar é errado? A palavra de Deus diz que você não deve contaminar seu corpo. Você sabe que fumar é errado? Sei. Por que você faz? Porque eu quero. Ele está dizendo que é o quê? Você sabe que é errado. Está fazendo porque quer. Infiel. Isso se chama infidelidade. E por que a pessoa corre para esse tipo de pensamento? Porque ela foi para o extremo oposto. Temos um caminho, temos um lado, temos o outro. Quando é mostrado um, você corre para o outro. Quanto que os fariseus não ficavam correndo para fazer um saduceu um fariseu?
E quanto dos saduceus não ficavam correndo para fazer de um fariseu um saduceu? Aí Paulo entra no meio deles dois ali, e o Paulo sendo atacado pelos dois lados. Os dois lados estavam atacando Paulo. Aí Paulo pegou e colocou um negócio no meio e falou assim, então resolve isso aqui. Ó. Aí colocou uma coisa contra o outro. Eles não tinham centro. Você está entendendo? Paulo estava no centro. De um lado estava o fariseu e do outro lado estava o saduceu. Dois opostos. Dois extremos opostos. E nenhum deles enxergando o centro do caminho. O que o Espírito de Deus está fazendo nesses dias, meus irmãos? É o que eu disse. Não é para encher nossa cabeça de letra, para nos fazer os mais espertos que os unicistas e os trinitários. É para nos colocar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade perfeita de Deus. Nem arminianismo e nem calvinismo. Centro. Nem trinitarianismo e nem unicismo. Centro. Amém? Louvado seja Deus. Entendemos que foram hipócritas, né? A fidelidade, vamos deixar ela por último, de acordo com as Escrituras. Vamos falar um pouco agora da infidelidade ou do infiel, que é o extremo oposto da hipocrisia. Amém? Vamos lá então. Cadê meu celular? Está aqui. Glória a Deus. Tudo bem. Só um minutinho, irmãos, que eu ainda estou aprendendo a mexer com isso. Vamos falar agora, então, sobre o extremo oposto da hipocrisia, que é a infidelidade. Efésios 4:17 ao 24 diz assim a palavra do Senhor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que neles há, pela dureza do seu coração. Olha só, meus irmãos, sabe por que eles estão separados da vida de Deus? Pela ignorância que neles há. E como que a ignorância se mantém em uma mente que é exercitada, quando as suas faculdades mentais são exercitadas? A ignorância não pode permanecer em uma mente. A ignorância, a falta de conhecimento não pode se manter em uma pessoa que está exercitando seus conhecimentos. É ilógico. O que acontece com os unicistas? Com os outros, você está entendendo? Eles se privam de exercitar a sua mente. Consequentemente, não são renovados pelo entendimento. Consequentemente. Agora, isso é só com os unicistas? Irmãos, é individual, a coisa é indivíduo. Vamos lá. Então veja, na vaidade da sua mente, entenebrecidos, separados da vida de Deus, pela ignorância que neles há, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Está vendo por que eles estão cometendo impureza? Porque eles são ignorantes. Estão com ignorância em algum sentido. Para com alvidez cometerem toda a impureza. Mas não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Quem tem descido para redimir a sua mente? Não é o Espírito de Deus? Não é o Espírito de Deus que está aqui para renovar a sua mente? Para fazer você compreender certas coisas? Para que você tenha um modo correto de pensar? E, consequentemente, um modo correto de agir? E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aos Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus enviou um profeta, nós temos a palavra de Deus. E você vai ver o profeta dizendo: eu acho que é muito errado, é muito feio, eu acho feio isso e aquilo. Você vai ver o profeta dizendo: eu acho. Quando o profeta diz eu acho, é a mesma coisa que ele diz lá, diz assim, como um estudante individual das Escrituras, eu creio que tal tempo vai ter terminado tais coisas, se dará ao milênio. Não profetizo. Eu estou predizendo com base nas minhas opiniões individuais acerca do que eu tenho. Não foi Deus que me disse, para dizer isso. O que eu estou fazendo? A minha opinião, eu acho. Mas quando o profeta de Deus vem e diz assim do Senhor, e você não precisa ouvir ele dizer assim do Senhor, mas quando ele diz: o Espírito Santo diz que é errado as mulheres cortarem o cabelo, o Espírito Santo diz que é errado as irmãs pintarem seus lábios, seus olhos, seu rosto, o Espírito Santo diz que é errado a mulher usar calça, usar short. Precisa ele dizer assim do Senhor? Ou será que a nossa mente não está, como que diz, exercitada a ponto de dizer que quando ele diz o Espírito Santo está dizendo, quem que é o Espírito Santo? E só Deus é o Senhor e só o Senhor? Então assim diz o Senhor. Foi provado? Não é isso que ele diz? Então veja, ele diz: não sejam conformados com este mundo. O Espírito Santo de Deus está mostrando para você o que Deus está considerando coisas do mundo. Mas sede transformado pela renovação do seu entendimento. Você ouviu ele dizer isso? Você já entendeu que isso é errado? Então veja, seja renovado pelo entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então deixa eu dizer para vocês, meus irmãos, quando nós ouvimos isso, você sabe que isso é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque foi o Espírito Santo que disse, não é a opinião dele. Se nós não tivermos a nossa mente exercitada nas coisas de Deus, você não vai saber discernir o que é pensamento e o que é vontade de Deus. Vamos continuar aqui. Ele diz assim, no 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 e 15, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Nós estamos falando isso aqui, ó, de infidelidade. É um extremo, é o extremo da hipocrisia. Não é o centro do caminho. Eu vou citar de novo as escrituras para os irmãos que querem acompanhar. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Há diferença entre fidelidade e infidelidade. Há diferença entre ser fiel e ser infiel. Não querer ser hipócrita não pode te levar a ser um infiel. A infidelidade, ser infiel, não é isso que o Espírito de Deus está fazendo aqui conosco. Ele não quer nos tornar um infiel. De modo algum. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos infiel. Eu vou usar um argumento unicista. Eu prefiro ter o espírito correto e estar na doutrina errada. Ô irmão, se você está com o espírito correto, como que você vai estar na doutrina errada? Aí eu prefiro ser um infiel do que uma hipocrisia. Ele não estava dizendo que ele era infiel. Ele tinha sentimento. William Branham tinha sentimento. Ao ponto de correr lá e chorar da maneira que foi. Nós temos sentimentos, irmãos. Como amar a Jesus Cristo e permanecer sendo infiel? Só se nós estivermos ignorantes em alguma coisa. Só se os nossos sentidos não estão sendo exercitados o suficiente para ser infiel. Como isso, meu irmão? De maneira alguma. Onde que eu falei, irmão? Onde que eu falei que eu ia ler? Ah, sim. Tá certo. E não vos prendais um jugo desigual com os infiéis.
Porque que sociedade há com a justiça com a injustiça? A comunhão das trevas com a luz? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não tem. Não tem. Então, irmãos, vamos compreender isso, tá? Não é porque nós não queremos ser hipócritas que nós temos que partir para o oposto extremos para aceitar a infidelidade. Ser infiéis a Deus porque é melhor, porque ser infiel é melhor do que ser hipócrita. Não façamos isso, irmãos. Deus tem nos dado graça para isso aqui, ó. O Espírito de Deus tem descido para nos fazer pessoas fiéis. Eu não vou dizer para você que nós não vamos ter fraquezas, que muitas vezes nós vamos desejar até o que é errado. Mas o que nós fazemos? Nesta vida, quando sou tentado, eu clamo ao Senhor. Pois alguém quer impedir que eu sirva, quer me destruir. Eu não sei, eu sei que Satanás não está num canto babando, a baba no canto da boca, falando, não, deixa. Ó, o que é isso, irmão? Ele está aí, a Escritura diz, e Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Vivendo em fidelidade com Deus. Quando percebemos que fomos infiéis a alguma coisa, a graça de Deus vem e mostra para você, filho, você está sendo infiel em tal coisa. Você se arrepende e fala, pai, me perdoa porque eu falhei contigo. O propósito, por isso que é difícil para as pessoas crescerem em graça e conhecimento, quando elas não conhecem o relacionamento do filho com o pai. A comida do filho, o alimento do filho, era obedecer o pai em tudo, não era ser infiel, meus irmãos. Cristo é o nosso exemplo, como nosso irmão mais velho, de servir ao nosso Pai Celestial. Então nós caímos em desespero quando percebemos que fomos infiel em alguma coisa. Jamais vamos usar argumento para permanecer na infidelidade. De modo algum. Ninguém usa um argumento para continuar doente. Você está com gripe? Tô. Então fica aí na chuva. Sai da chuva, vai tomar remédio, vai fazer alguma coisa. Já estou com gripe mesmo. Isso é argumento para você permanecer lá com aquilo? A carne é fraca. A carne é... Ótimo argumento. Jesus disse, mas o Espírito está pronto. Amém? Então vamos terminar aqui, irmãos. Então falamos aí sobre a hipocrisia. Partimos para a infidelidade, que é o extremo oposto um do outro. E vamos falar do que interessa para nós. A fidelidade. Os chamados, eleitos e fiéis em Cristo. Vós fiéis em Cristo. A vocês que está em Cristo. Eleitos e fiéis em Cristo, meus irmãos. Vamos lá. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 12, Paulo diz assim: que ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis. Se existia fiéis naquela igreja, ele está dizendo para Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Está vendo? Ele não está dizendo que ele tinha que ser infiel para não ser hipócrita. Ele disse, seja o exemplo dos fiéis. Na palavra, fiel na palavra. Primeiro de tudo, seja fiel na palavra. É a primeira coisa, como disse o irmão Oliveira. Primeira coisa com Paulo era a palavra. No trato, no amor, tá vendo? Se tem amor, tem sentimento. No amor, no espírito, que é Deus, na fé e na pureza. Na fé e na pureza. Ele está falando, seja o exemplo do fiel nessas coisas. E no capítulo 3 do mesmo livro de Timóteo, ele diz, da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Não é infiéis, é fiéis em tudo. No livro de Tito, capítulo 2, verso 7, Paulo diz, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção. Na doutrina mostre sempre o centro. Não é trinitário, não é isso, não é aquilo. Mostre o centro do caminho, sempre. Agora não é extremo oposto, não existe apenas na questão da trindade e do coisa. Não existe apenas dos fariseus e saduceus. Todo assunto, todo tema que você vai tratar, todo tema, todo assunto, existe extremos opostos. E você precisa achar o centro de cada um deles. Cada tema. Dentro da psicologia, da psicanálise,
dentro da matemática, dentro do trabalho. Em tudo existem os extremos opostos. E as pessoas estão sempre correndo os extremos, deixando o centro. Como o irmão Brana disse, né? Falou assim, você olha aquele irmão, aquela irmã, se você for parar para prestar atenção, você vai entrar em contradição com essa hipocrisia e infidelidade. Ele diz assim, num dia ele está no culto, ele está lá louvando, no outro dia está com um gênio que dá para brigar com uma serra elétrica. Dá para brigar com uma serra elétrica. Uma pessoa que conhece esse tipo de comportamento nela, vai fazer o que ela faz? Melhor. Qual que é o argumento? Melhor eu falar isso do que eu fingir que está tudo bem. É outro extremo, meu irmão. Em outras palavras, você não tem que se acomodar com um gênio que dá para brigar com uma serra elétrica. Você não tem que se acomodar com esse mau humor de qualquer coisa que digam para você, que falam para você, você estoura. Por que você está fazendo, irmão? Porque eu não quero ser hipócrita. Parabéns. Não é assim que foi ensinado para nós. Amém? Estou sendo claro, irmãos? Louvado seja Deus. Hoje vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Vamos colocar essas coisas em nossos corações. E se é para ser infiel, não pense que você vai conseguir alguma coisa de Deus. Não pense. Eu estava conversando com a minha irmã esse dia atrás, a Daiane. Vou falar aqui porque eu tenho coragem de falar isso na cara dela. Então, eu tenho coragem de falar para ela e falei isso para ela. E eu creio que eu não estou defamando a imagem dela, nada. Porque ela mesma chegou a reconhecer, ela falou, não, isso realmente, isso é verdade. Olha lá, já teve, eu acho que 2 ou 3 relacionamentos, não sei. O último relacionamento deu errado. E como nós temos essa coisa no mundo, de tudo ser descartável, infelizmente no mundo assim, tudo é descartável. Essa pessoa não der certo, esse relacionamento não der certo, pula para outro. Nós temos isso. Então, nós temos até aquelas frases montadas, né? Para curar um amor, só um novo amor. Só um novo amor. Um casamento não deu certo? Esse outro vai dar certo. Presta atenção, você começou errado no primeiro casamento. Você começou errado no primeiro relacionamento e deu certo? Deu errado, você começou errado. Aí você, em vez de aprender, com as experiências da vida, como disse Jesus, você olha o tempo, escureceu, aí vem chuva. Passou anos, irmão. E aí as pessoas começaram a entender isso. Vem aquele ventinho gelado, corre, arranca a roupa do varal. O que você está fazendo? Não está chovendo. Mas olha aí o tempo que está formando. Eu vou tirar a roupa do varal. Aplique isso na sua vida. Falei, olha, veja, filha, o que aconteceu? Você viveu uma vida de prostituição, adultério, você nunca casou. A primeira pessoa que você encontrou, ela só queria usar o seu corpo. Ela só queria se beneficiar. Ela não estava preocupada com família nunca, porque ela nunca se preocupou com as coisas de Deus. E você em momento algum parou para pensar, é um homem de Deus? É um homem que coloca as coisas de Deus no primeiro lugar? E você estava esperando o quê? Você estava esperando fidelidade de uma pessoa que não tem Deus na vida em primeiro lugar? Mas ele coloca a família em primeiro lugar. Se ele coloca a família em primeiro lugar, também é motivo para você não ficar com ele. Ele não deve colocar a sua família em primeiro lugar. Nós aprendemos isso. Ele tem que colocar Deus em primeiro lugar. Se ele amar Deus acima de todas as coisas, então o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai constrangir ele quando fizer o que é errado, ou quando pensar o que é errado. Ele terá caráter, ele será uma pessoa disciplinada, ele te amará da maneira correta. Mas o que aconteceu? O que eles fizeram? Abusaram de você. Outros aproveitaram do seu trabalho. Coitada, gente. Trabalhava, esforçada como que ela era, guardava o dinheiro dela, era prudente. O infeliz ia lá e pegava o dinheiro, ou ficava dependendo dela. E como que ela ia reclamar? A primeira vez pode reclamar, eu até concordo. O irmão Bruna diz que a primeira vez que você olha para uma mulher na rua, você não é responsável por isso, mas a segunda olhada aí você já está sendo um pecador voluntário. O irmão Bruna diz, eu prometi que eu não vou... Coloquei a cruz no meu carro lá. Ele falou, quando eu saio por aí tem essas mulheres desse jeito aí. Você acha que alguns não criticaram ele? Só pelo simples fato dele ter falado isso.
Só pelo simples fato de ele ter falado isso. Por não ocultar aquilo. E ainda assim foi condenado. Por ter feito aquela ação. A questão é... Ele diz, eu prefiro olhar para isso. Ele não está ocultando aquilo que realmente existe em sua carne. Mas ele diz, eu estou lutando contra isso. Porque eu não quero ser um infiel. Eu também não quero ser um hipócrita. Mas eu quero ser fiel a Deus. Eu não quero me aderir a isso. Agora, a primeira vez, tudo bem, você foi enganada. Você era jovem. Alguém veio com a lábia, te enganou. Você teve filhos, aí teve que criar sozinha. Acontece com os pais também. A mulher só queria uma pensão. No final de tudo, quem cuida dos filhos é os pais. A mulher, acontece dos dois lados. Mas a raiz do problema é o que é a raiz do problema? É aquilo que você está olhando. É aquilo que você está valorizando. Você está buscando valor naquilo que não é a vontade de Deus, meus irmãos. Vamos buscar o centro da vontade de Deus. Porque se é Deus que te deu... Então veja, se é Deus, vai... Como o irmão diz, não existe pessoa certa. Você lembra do... Mando lá no grupo. Não, quem escolhe a mulher é você. Não existe pessoa certa. Onde ele aprendeu isso aí? Você tem que analisar essas coisas. Mas como que você... Como você sabe que é a mulher certa, se não existe? Lógico que existe, só que você precisa analisar os pontos. Como que foi que Eliezer fez? Foi Eliezer de Abraão? Eliezer chegou lá, orou, falou, Senhor, a mulher que o Senhor tem escolhido, a mulher que o Senhor tem escolhido para o teu servo Isaac, permita que aconteça isso. Aí Deus vai mostrar para ele a mulher que ele escolheu. Aí o cara chega, olha, vê a situação da mulher. Tem alguma coisa com Deus? Está preocupada com o quê? É estética, é isso, é aquilo. Como que ela cria, né? Como que ela... Deus está mostrando para você. Igualmente, a mulher, como que o cara é? Se preocupa com as coisas de Deus? Ele quer a perfeita vontade de Deus em primeiro lugar, independente de suas falhas. Mas qual que é o foco dele? Qual que é o foco dele? Ô, meu irmão. E vai dizer que não, ninguém escolhe. Aprende até quando? Até quando? Ô, irmão, estou passando uma prova. Meu Deus. Irmão, o que aconteceu? Rapaz, minha mulher, terrível. É terrível, não faz nada dentro de casa. Não faz nada dentro de casa. Uma louça. Eu estou tendo que lavar roupa. Eu faço. É uma prova, irmão. Oh, meu Deus do céu. O vento, o tempo formando. Aí vem chuva, mas não está chovendo. Mas o tempo formou. Quantas vezes você viu o tempo escurecendo no vento gelado e correu para recolher a roupa? Ou você falou, opa, hoje vai chover. Ô, irmão, aplica isso na sua vida. Seja inteligente e não vamos ser ignorantes. Porque se acerta, é porque é por causa da ignorância. Entendeu? E eu estava falando para ela isso, meus irmãos. Falei, filha. Irmãos, não é falando mal. Não é falando mal. Nós não queremos falar mal de ninguém. A nossa intenção não é degrinir a imagem de ninguém, mas é mostrar para você que Deus te dá graça para ser prudente. Só que você ama tantas coisas da sua maneira, que você está ligando o que Deus pensa. Depois você vai reclamar. Você vai falar assim, quem dera, hein? Se eu tivesse pensado antes, não tinha feito. Para que isso? Quando a graça de Deus tem descido para nos deixar de ser ignorantes. Não queremos ser infiel, mas também não queremos ser hipócritas, não dos dois. Amém, irmãos? Eu acredito que esse foi o nosso tema aqui hoje. Eu falei sobre o fiel, não falei? Nós lemos a Escritura. Se você não quiser ser fiel a Deus, nem adianta ir para culto. Não vai para culto. Está indo para culto para quê? Eu vou lá, eu estou tão triste que eu quero ouvir uma palavra de Deus. Aí a palavra de Deus vem contra o seu ego e fala para você que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Você tem que morrer para si mesmo. Deixa a sua vontade de lado e faz a vontade de Deus para que alguma coisa dê certo na sua vida. Porque até agora as coisas deram errado. E você só não fez a vontade de Deus até agora porque você não reconheceu que você fez errado. Que você está fazendo errado. E que o seu desejo é continuar fazendo errado.
Porque você não morreu para si mesmo, você está vivendo para si mesmo. Aquele que buscar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, oh glória a Deus, esse encontrá-la. É prazer aqui, é alegria aqui, é alegria no céu também. Nós temos luta, irmão, nós temos tudo. Mas a esperança em nosso coração não consegue nos manter cabisbaixo, triste, qualquer coisa. Porque Cristo é a nossa vida, louvado seja Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus, Ele é a nossa vida. Por mais que tenhamos motivos para ficar triste, aquilo, eu vou ficar assim se eu estiver andando de acordo com a minha vontade. Mas eu estou andando de acordo com a vontade dEle, todas as coisas contribuem para o bem, meu irmão. Todas as coisas contribuem para o bem. Mas se eu estiver vivendo a minha vida, tudo vai contribuir para o mal. Nós pregamos aqui, todas as coisas contribuem para o mal daqueles que odeiam a Deus. Mas para aqueles que amam, irmão, que está com seus olhos no Calvário para a vontade de Deus, esse não. Louvado seja Deus. Meus irmãozinhos, uma última nota aqui. Busque o caminho do meio. Não vá para o extremo oposto. Agora preste atenção nisso. Se as suas intenções são sinceras e corretas, por que escondê-las? Se a sua intenção é boa e correta, por que você vai escondê-la? Qual é o argumento? Para não escandalizar os irmãos. Por que você faz isso aí? Se isso aí que você está fazendo é correto, é certo, por que você está escondendo? Não, porque eu não posso escandalizar. É correto, não tem problema. Isso não está ferindo a santidade de Deus. Isso não está ferindo a soberania de Deus. Isso não está ferindo a palavra, a vontade de Deus. Por que você está escondendo? É errado. É errado. Ninguém esconde. Está dizendo, se a sua intenção é correta, é sincera, por que você está escondendo ela? É para não escandalizar o irmão. Agora presta atenção, irmão. Se tem gente que precisa ser escandalizado pela verdade, então deixe ela se escandalizar. Eu não vou mais lá na casa irmãos nossos. Eu não vou mais na casa de bola. Eu não vou. Por que você não vai? Eu cheguei lá e ele falou isso e aquilo pra mim. Peraí, o que ele falou? Ele falou que isso e isso era errado. Eu não vou ficar lá pra ficar ouvindo que a pessoa fala pra mim que é errado. Tchau. Amo, é minha família. Aquele que ama pai, irmã, mais do que a mim, eu não vou agradar ninguém pra... O irmão Brando diz, pessoas vão pro inferno porque não disseram a verdade. Uma pessoa chega pra mim de calça, ou o que seja. O que você acha? Tá bonito? Como eu fiquei? Não, vixe, irmão. E agora? Eu não quero ser... Como que diz? Um estraga-prazeres. Eu não vou falar a verdade não, porque você vai estar muito crítico, você vai pegar muito o pé. Eu não posso dizer nada porque eu sou um crente, então não posso contrariar. Eu vou magoar o irmão, vou magoar a irmã, você falar. E aí, o que você acha? Prevalecendo um homem. Por que está parecendo um homem? Não haverá roupa de homem em mulher, roupa de mulher em homem. Agora, peraí. Quem está ignorante? Eu não vou julgar os ignorantes, que não têm recebido o que você tem recebido, que não têm alcançado 1% do que você tem recebido. E olha que muitos deles, se fosse falar por questão de merecimento, eles merecem muito mais que você. Porque Esaú merecia muito mais a primogenitura do que Jacó. Ele diz, ele caçava e sustentava a família inteira. E o Jacó ficava na barra da saia da mãe. Mas pela escolha de Deus, para que você soubesse disso. Calça é roupa de homem. Mas tem calça de mulher? Tem saia de homem? A natureza mostra, irmão. Imagina eu de saia. Não, imagina eu aqui de saia, gente. Agora veja. Vai para o extremo oposto. O que acontece? Calça é roupa de homem, saia é roupa de mulher. Não, mas isso aí é coisa... Você quer discutir? Eu creio. Amém? Louvado seja Deus. Por que eu creio? Porque o profeta de Deus diz, é errado as nossas mulheres fazerem isso. Tudo bem, irmão? Aí o que acontece? Muitas vezes você vai se ver sozinho no caminho.
E é isso que muitas pessoas não querem, se ver sozinhos. Vamos acabar aqui. Se a sua intenção é verdadeira e é boa, por que escondê-las? Para não escandalizar alguns irmãos. Se alguém precisa ser... se alguém... É para não escandalizar alguns irmãos. Se a verdade escandaliza, é porque algumas pessoas precisam ser escandalizadas. Quem crê, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Agora, e certos costumes que foram provados ser pagãos, desonestos e contra a verdade, contra a vontade de Deus? Por que você ainda permanece neles? Por que você ainda permanece neles? É para não ser hipócrita. Então você quer me dizer que o caminho do meio é infidelidade? Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu gostaria de ter gravado isso, mas eu vou pedir a ajuda do irmão Micaías aí, para qualquer hora a gente fazer um estudo nessa base, apresentar escrituras, apresentar mensagem. Lembrando que eu peguei poucas mensagens, mas eu acredito que isso foi o suficiente para que nós possamos compreender que Deus não tem nos chamado para ser hipócritas. Deixa isso com os unicistas. E Deus não nos chamou para ser infiel. Deixa isso para os unicistas também. Os unicistas, para todos eles, né? Agora eu digo para você, existem questões em que você pode ser um hipócrita e um infiel ao mesmo tempo. Qualquer hora nós vamos estudar sobre isso. Hipocrisia e infidelidade em certos atos. Nós temos isso na Escritura, né? Pessoas que foram infiéis. Porque se pecamos voluntariamente depois de ter conhecido a verdade e a vontade de Deus, não resta sacrifício. Então, qual que é a desculpa? A ignorância. Afastados da vida de Deus, vai estar afastado da vida de Deus? Tá, por quê? Eu estou ouvindo que está indo na igreja? Tomou ceia? Faz isso, faz aquilo? Não, mas está afastado de Deus. Por quê? Pela ignorância que neles há. Ah, tá. Então Deus, não tendo o tempo da sua ignorância, olha o que Ele faz. Ele traz para você algo que desvanece a sua ignorância. E quando você vê isso, você diga amém. Então veja, ele está afastado da vida de Deus por causa da ignorância que nele há. Mas Deus não nos chamou para ser isso nem isso. Vamos ser fiéis em Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Muito bem. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar o hino e logo partir para a ceia do Senhor.